Fala pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Gravata Vermelha. Pessoal que está comentando, curtindo, compartilhando os vídeos, meu muito obrigado, espero mais uma vez estar ajudando a todos. É um prazer tê-los aqui no nosso canal. Meu nome é Éder, bem-vindo a mais uma matéria, mais um vídeo sobre direito do consumidor. Começando por vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? Disse que consumidor é vulnerável porque é facilmente manipulado pelo fornecedor. É uma característica universal dos consumidores. Ou seja, todos os consumidores são vulneráveis. Isso pode ser verificado no artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. E existem 4 tipos de vulnerabilidade. Questão de prova são elas: técnica, jurídica, fática e informacional. Vamos estudar aqui uma por uma e descobrir quais são as características dessas vulnerabilidades, ok? A vulnerabilidade técnica é quando o consumidor não possui conhecimento específico de determinado produto ou serviço. Que vulnerabilidade jurídica é por não haver o conhecimento de seus direitos econômicos ou contábeis, ok? Vulnerabilidade fática é que o consumidor ele é o elo mais fraco da corrente entre consumidor e fornecedor. Então essa seria a vulnerabilidade fática. O consumidor é o elo fraco, certo? Informacional, quarta das vulnerabilidades. O consumidor é a pessoa carente de informação. Vamos falar agora um pouco sobre modalidades de periculosidade, certo? Periculosidade latente ou inerente. Um produto possui periculosidade latente ou inerente quando traz periculosidade que lhe é de característica própria, devendo, obviamente, ser informada e prevista, como por exemplo uma faca, uma tesoura. Assim que você adquire este produto, ele já traz consigo essa periculosidade, certo? A segunda periculosidade é a periculosidade adquirida. São os produtos que apresentam defeito de fabricação e que põem em risco a integridade física desse consumidor. A terceira periculosidade seria a periculosidade exagerada. Mesmo o fornecedor tomando os devidos cuidados e informando os riscos ao consumidor, não são diminuídos os riscos apresentados. Portanto, este produto nem ao menos pode ser inserido no mercado de consumo, conforme artigo 10º do CDC. Todo fornecedor ele deve indenizar os consumidores na hipótese dos danos experimentados quando ocasionados por produtos ou serviços que apresentam a periculosidade exagerada, uma vez que não poderiam esses produtos estar inseridos no mercado de consumo, bem como aqueles que apresentam periculosidade adquirida por apresentar defeitos não previsíveis. Isso é importante, tá? A periculosidade exagerada, o produto não pode ao menos estar colocado no mercado de consumo, ok? E já a periculosidade adquirida também cabe ao fornecedor indenizar o consumidor em hipótese de algum tipo de dano ocasionado por este produto ou serviço. Vamos entrar agora numa matéria que acaba confundindo um pouco os alunos de direito, certo? A responsabilidade civil. A responsabilidade civil voltada ao Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil consiste na obrigação que pode incumbir a uma pessoa de reparar o prejuízo causado a outra. Então, a responsabilidade civil é a obrigação de incumbir a pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependem. A responsabilidade civil, ela nasce do ato ilícito, gerando obrigação também de indenizar, tendo por finalidade colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso, o status quo, ok? O fundamento legal está baseado no artigo 927 do Código Civil. Aquele que por ato ilícito
artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O artigo 186 do Código Civil, que diz: aquele que por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete também ato ilícito. Fazendo um breve comentário sobre a responsabilidade civil, é uma responsabilidade que implica na obrigação de indenizar. A noção de responsabilidade pode ser aurida da própria origem da palavra, que vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a necessidade que existe de responsabilizar alguém pelos seus atos danosos. Portanto, podemos entender por este conceito que a responsabilidade civil nada mais é do que o dever de indenizar uma pessoa que foi prejudicada pelos atos de outra. No Código Civil, discute-se a ausência de culpa para uma indenização ser devida. Já no CDC, conforme disciplina o artigo 12, a responsabilização e o ressarcimento independem de culpa do agente, ou seja, caso o consumidor sinta-se lesado de alguma forma, o fornecedor deverá reparar os danos pelos serviços defeituoso prestado ou pelo produto defeituoso vendido. Veja que independe de culpa, tá? Neste caso, podemos dizer que no CDC a responsabilidade é objetiva, quando não necessita de comprovação de culpa. Independe da comprovação de culpa do agente, sendo fundada no dever de segurança do fornecedor perante o consumidor a teoria de risco, sendo que para essa teoria, aqueles que oferem lucro de atividade empresarial devem responder pelo ônus causados por tal atividade. São duas teorias muito importantes para a análise da responsabilidade civil. A responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva, verificando que a responsabilidade civil subjetiva repousa sobre a ideia de culpa, sendo necessário todos os requisitos mais a comprovação de culpa. Já a responsabilidade civil objetiva dispensa o elemento culpa, bastando o nexo de causalidade entre a ação, omissão e a produção do resultado. Ou seja, a responsabilidade civil subjetiva, vamos lembrar que tem a ver com culpa. Então a palavrinha mágica seria subjetiva, culpa. Subjetiva, culpa. Vamos lembrar assim, ó, sua culpa. Subjetiva, sua culpa. Objetiva, exatamente o contrário, não havendo a necessidade de culpa. Vamos falar agora sobre defeito ou vício. Importante questão de prova. Defeito ou fato é a mesma coisa. O problema apresentado pelo produto que atinge a segurança do consumidor. Então, defeito ou fato atinge a segurança do consumidor. Conceito estampado no artigo 12, parágrafo 1º do CDC. Já o vício do produto torna-o impróprio para o consumo, causando a diminuição de seu valor, frustrando a expectativa do consumidor, mas sem colocá-lo em risco, tá? Portanto, defeito ou fato atinge a integridade física do consumidor. Já o vício atinge o bolso do consumidor. Você perde questões monetárias sobre aquele produto, tá? Mas não atinge a integridade física. Defeito ou fato, integridade física. Vício, apenas questões monetárias, desvalorização do seu produto. Continuando sobre defeito ou vício, ao tratar dos vícios, o Código de Defesa do Consumidor ele pretende proteger exclusivamente a esfera econômica do consumidor, evitando ou reparando um prejuízo. Mas ao tratar de defeito ou fato, o Código de Defesa do Consumidor preocupa-se com possíveis danos à integridade física e moral do consumidor e também com as formas de repará-lo. Há casos
em que o produto apresenta ao mesmo tempo um defeito e um vício. Um exemplo de produto que traga tanto defeito quanto vício é a peça que une as rodas traseiras de um veículo que se rompe, vindo a causar o seu desprendimento. Caso não tenha ocorrido o acidente com o consumidor, entende-se que há um vício do produto. Porém, caso tenha ocorrido um acidente, seria defeito do produto, porque trouxe risco à integridade física do mesmo. O tema agora é responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária é decorrente de lei ou da vontade das partes. O CDC determina a solidariedade entre os fornecedores no artigo 25. Parágrafo 1º do artigo 25 estabelece: havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação. O artigo 25, parágrafo 2º traz: sendo o dano causado por componente ou peça incorporado ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Esse artigo também falando sobre a responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária nada mais é do que a união desses responsáveis pelo defeito. Pessoal, acho que direito do consumidor é isso. Boa prova para todos. É um prazer tê-los aqui no canal Gravata Vermelha. Queria agradecer mais uma vez ao pessoal que está comentando, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal.